welcome! Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso último encontro, porque a gente vai ter ainda revisão de recuperação para quem precisar, espero que ninguém precise. Então hoje a gente está na nossa aula 47.1 de review para a sua provinha, espero que todo mundo possa fazer essa prova de uma forma muito bacaninha. Presta atenção nessa revisão, a gente vai falar sobre 4 assuntos que a gente aprendeu nessa third season, nessa terceira unidade, que são eles, coloca aqui para mim na tela, por favor. São eles, na aula 47.1, a gente vai falar do uso da forma verbal do used to, beleza? A gente vai falar de passado, porque used to vai falar sobre passado. Vamos falar sobre as condicionais, first conditional, a primeira condicional, a second conditional, e para finalizar, um assunto bem simples, envolvendo aí todos os tempos verbais que a gente aprendeu ao longo dessa jornada, com as question tag ou tag questions também, você percebeu que a gente pode falar das duas formas, certo? Vamos começar com a aula 41.1, falando de unlock the past, a gente vai aí destravar o passado sobre o uso de used to. Bora lá para a tela começar a nossa aula? Let's go! Olha aí. Vamos lembrar a estrutura de used to, mas antes, para que você usa a questão do used to? A gente vai falar sobre o used to para falar sobre o quê? Lembra lá, aluno e aluna? A gente vai falar sobre coisas que a gente costumava fazer no passado e não fazemos mais. Então, ações que a gente costumava fazer no passado. Então, a gente vai traduzir esse used to como costumava ou costumavam, dependendo aí, singular e plural. E também, além disso, ele pode ser também equivalente ao pretérito imperfeito do indicativo. A gente pode traduzir também os verbos com esse final de falava, andava, isso na primeira pessoa do singular, certo? E como é que a gente faz a estrutura? Olha aí, ó, eu trouxe aí esse slide da nossa aula, a gente viu que a gente vai usar na forma afirmativa. Presta atenção, na forma afirmativa, a estrutura de used to. Antes dele vem o pronome pessoal, sujeito. E o used to sempre vai vir acompanhado desse de nas frases afirmativas. E logo em seguida, o verbo principal na sua forma do infinitivo, sem nenhuma conjugação. Porque você não pode utilizar esse verbo aqui numa conjugação de forma alguma. Então, I used to cook at home. Eu costumava cozinhar em casa. Ou eu cozinhava em casa. Uma ação que eu não faço mais, que ficou lá no passado. E também a gente vai utilizar nas frases negativas interrogativas, como ele vai falar de passado, a gente vai utilizar o auxiliar, o auxiliary verb did, não se esqueça, e na negativa a gente precisa do advérbio de negação not. Vai ficar I didn't used to like coffee, por exemplo. E você lembra que esse use não vem com desenho em frases negativas interrogativas, ele só vem nas afirmativas. Aí não lembre, aliás, não esqueça, não lembre é bom, não esqueça de você retirar esse de na hora de frases negativas e interrogativas que vem desta forma aqui. Já sabe, na interrogativa você sempre coloca o auxiliar na frente do sujeito, portanto, did, que é o auxiliar do passado, ele vem para frente do sujeito, e a estrutura de used to permanece dessa forma, da mesma da negativa. Did you used to eat meat? Você costumava comer carne? Também não se esqueça que você pode utilizar o verbo modal, o modal verb would, para falar de ações que você costumava fazer e não faz mais. E o would e o used to só são usados com verbos de ação. No caso, o would. O used to, ele também pode ser usado com non-action verbs or stative verbs, ou seja, verbos de estado. Como believe, como like, como hate, que são verbos que são de estado. Então, você vai utilizar somente a estrutura de used to. Lembrando que a estrutura de would, você pode utilizar com essa ideia aí de quê? De dar uma espécie de mais saudade, é uma coisa mais saudosa na hora que você usa o would, mas ele também pode ser utilizado sem essa intenção de ser mais saudoso. Vamos falar de first conditional agora. Por todas as condicionais que a gente viu durante essa unidade do primeiro ano, tanto na primeira, na segunda unidade e na terceira, a gente viu na segunda unidade a zero conditional, ela vai trabalhar com condição e com resultado. Então, você tem uma oração condicional, que é a if clause, que ela sempre vem acompanhada aí da conjunção se, então você vai acompanhar sempre com esse if. Logo em seguida, você tem a oração com resultado. E desta vez, diferentemente da zero conditional, que trabalha com simple present mais simple present, agora você vai trabalhar com futuro com will or going to. Então, lembra da estrutura de will, going to? Eles são diferentes. A estrutura com will, ela trabalha com o quê? Com o verbo modal, que aqui está contraído na sua forma contracta, e logo em seguida o verbo que sempre vem na sua forma base, o verbo be. Então, ele não vem aqui de nenhuma forma
conjugado. Agora, se você trabalha com a estrutura de going to, vindo bem aqui, você sabe que o going to é fixo, verbo to be vem do lado dele, que está contraído, o verbo to be vem de acordo com o pronome pessoal, e logo em seguida o verbo da ação, que é o verbo stay, o verbo ficar, vem na sua forma base também, assim como o verbo be, quando aparece com o modal will. E aí, a first conditional é formada pelo simple present na oração condicional e futuro com will, going to, a gente já falou sobre isso. Não se esqueça que isso é importante, que pode ter uma questão na sua prova que eu pergunte qual é a estrutura que está apresentando a first conditional de uma forma correta. Então, a gente tem aqui, if it rains, se chover. Por que está desse jeito? Porque esse verbo rain, ele está na terceira pessoa do singular, conjugado por conta do it. Então, se chover, essa é a condição, o resultado, a situação da condição vem sempre no futuro. E aqui veio com we're going to stay home. Eu acabei optando por usar o be going to aqui, porque é um futuro mais imediato, um futuro mais planejado. Então, eu já tenho essa ideia de que se chover, nós vamos ficar em casa. Aqui não sei se eu li para vocês, mas eu vou ler if we don't hurry, estrutura no presente simples, utilizando aí a negativa don't, o auxiliar do, mais a negativa not, o advérbio, o meu sujeito e o meu verbo hurry. Então, se nós nos atrasarmos, we will be late for work, nós chegaremos atrasados no trabalho. Se nós não nos apressarmos, perdão, hurry é apressar. E olha só, lembra aí, não se esqueça que a minha first conditional, ela é utilizada para falar sobre ações, certo? Que indicam possibilidades ou prováveis ações futuras, ou seja, você tem aí uma probabilidade disso acontecer quando você utiliza o futuro com will or going to. Já diferentemente lá da minha second conditional, mas antes vamos lembrar aí que você pode inverter a ordem e não vai alterar em absolutamente nada a sua frase. Quando você inverte a ordem, a única coisa que vai acontecer é a não presença da vírgula. Então, você pode colocar a condição primeiro, resultado depois, o resultado que é provável ou não depois, sem a vírgula, e a condição logo em seguida, seguido pelo seu if. E todas essas questões, elas apresentam sujeito. Você tem tanto sujeito na oração condicional e sujeito na oração com o resultado. Beleza? Não se esqueça disso. Já a second conditional vai seguir da mesma forma, a diferença é que o resultado, a consequência, ela vai indicar aí uma condição improvável hipotética e aí por conta disso você vai utilizar o verbo modal would, que é um dos que você pode utilizar na second conditional. Então é um dos mais utilizados esse would, lembrando que o would ele não tem uma tradução, né? Ele vai ficar aí com a tradução de acordo com o verbo que ele vem acompanhado no infinitivo. E aí ele vai dar essa ideia de faria, andaria, comeria. Esse final já não vai ter esse final de falava, andava, como a gente viu lá na estrutura de used to. Beleza? Então, sabendo que ele indica uma condição improvável ou hipotética e seu resultado improvável, aliás, seu resultado provável de acontecer, então, a gente sabe que a gente vai utilizar a estrutura de simple past agora, esquece presente simples, agora vai ser a estrutura de simple past na oração condicional e na oração com resultado vai ser a estrutura de modal verb, would, mas o verbo no infinitivo. Quando eu falo no infinitivo é sem a estrutura do to, beleza? Olha essas frases. If the weather wasn't so bad. Estrutura de passado simples feito aqui pelo meu verbo to be. Negativo aqui por causa do not, na sua contração. Então, se o tempo não tivesse tão ruim, we would go to the park. Nós iríamos ao parque. Aqui não é a tradução, mas estou falando aqui, mas o tempo está ruim, portanto, não podemos ir. É um resultado provável de acontecer, já que o tempo está ruim. If I were the Queen of England, e uma pausa aqui para a estrutura do were, porque quando a gente utiliza a questão do subjuntivo, a gente vai sempre utilizar esse were, tanto na primeira pessoa do singular, quanto na terceira pessoa do singular. A gente tem, perdão que a teacher está com uma tosse hoje terrível, a gente dá essa mudança aí por conta do subjuntivo, tudo bem? Então, if I were já não é mais if I was aqui, como a gente costuma fazer, fora dessa questão da condição. Por conta desse se aqui, eu troquei esse meu verbo, ele vai dar essa mudança. A gente já falou sobre isso lá na aula, né? Então, if I were the Queen of England, se eu fosse a rainha da Inglaterra, I would give everyone a chicken. Eu daria para todo mundo um
frango. Então, esse would give, essa estrutura de daria, porque você não vai traduzir esse modal aqui, ele fica como se fosse um sufixo para esse verbo, no caso give. If you really loved me, então se você realmente me amasse, então você não vai traduzir me amou aqui, mesmo sendo passado simples, você vai traduzir nessa situação aí de subjuntivo. Se você me amasse, you wouldn't betray me. Você não me trairia. Então, betray é o verbo trair. Eu tenho aqui a negativa com would mais o advérbio de negação not. E eu tenho aqui o objeto, né? O pronome pessoal do caso oblíquo. Mas o que aconteceu? Você me traiu, né? Então, se você me traiu, então você não me amava. Então, esse é o pensamento aqui da frase. He could go to the concert. Ele poderia ir para o show. E agora a gente tem a presença do could, que o could é um verbo no passado, é o passado de can. Então, ele está aqui na estrutura de frase condicional. A condicional com passado está sendo feita através do verbo could. Por isso que o meu go não é flexionado aqui. Ele não tem nenhuma flexão verbal, porque depois de um verbo modal, o verbo sempre fica no infinitivo, sem nenhuma conjugação. If you gave him your ticket. Então, ele aqui tem, aqui estamos numa frase no passado, mas não é do passado, não é por conta do passado simples, mas eu falei sobre isso, porque isso aqui é oração com o resultado. A condicional está sendo feita com passado simples aqui, envolvendo o gave, porque o could também é passado, né? Só que ele é o passado de can, apesar de ele também ser um verbo modal, obviamente. E ele vem no lugar de would aqui. Eu posso também colocar o could no lugar do would. Mas aí você sabe que o could ele vai ter uma tradução, que vai ser poderia. Então, poderia ir ao show. E aí vai ser o nosso resultado. O resultado é que isso poderia acontecer se você desse o ingresso para ele. Muito bem? E para finalizar a nossa aula de review, a gente tem aí as tag questions, também conhecidas como question tag. E as tag questions, elas são usadas para checar informações ou como tentativa de continuar a comunicação. Você lembra? É o nosso famoso né, não é, certo. Ela vai ter várias traduções dependendo do contexto, como você quer traduzir mesmo a frase. Mas é o famoso né que nós utilizamos. Então, elas são formadas utilizando os auxiliares de cada tempo verbal. E aí vai depender da frase que você está fazendo, que você vai decidir qual é a sua question tag, o tag question. Então, a gente tem aqui uma frase, por exemplo, no simple present. Eu sei disso porque o meu verbo está conjugado na terceira pessoa do singular por conta de Ellen. Então, Ellen lives here, a Ellen mora aqui. E aí a question tag or tag question vai ser formada pelo auxiliar do presente simples, que é o do, or does, dependendo do pronome pessoal. Então, como aqui é a terceira pessoa do singular devido a Ellen, eu optei por usar o does. Lembra lá que quando uma question tag for na afirmativa, aliás, uma frase for na afirmativa, a question tag vai ser sempre o oposto dela, no caso aqui na negativa. Se a sua frase for na negativa, a question tag vai ser na afirmativa, não se esqueça disso. Então, eu tenho aqui, you left early, você foi embora cedo, didn't you? Não é? Não foi? Isso vai depender, vai variar a sua tradução. E aí eu tenho aqui a question tag formada pelo auxiliar do passado, já que essa frase é uma frase no passado, utilizando o meu verbo irregular left, que vem do verbo to live. Jack was born in Italy. Jack was born in Italy. A gente tem aqui uma frase no passado também, utilizando o verbo to be no passado. E quando você trabalha com o verbo to be, ele geralmente é o próprio aí o auxiliar dele. Então, ele passa lá para frente com a negativa, já que a frase é uma afirmativa. E aí, o sujeito da sua question tag sempre vai fazer referência ao sujeito da frase. Claro, eu não usei aqui a palavra Jack, mas he faz referência a Jack. You will help me. Won't you? Então, para fazer a estrutura aí de futuro, você sabe que a question tag também vai acompanhar o modal que aparece na frase. Então, você me ajudará? Não ajudará? Ou não vai? Né? Certo? Então, vai depender aí da sua tradução. E o won't é a questão aí da negativa com o will, fazendo a sua question tag na afirmativa. Da negativa, perdão, porque a frase é na afirmativa. Eu não trouxe nenhum exemplo aqui de frases negativas para fazer a question tag na negativa, pelo visto. Deixa eu ver aqui desse lado. Também não trouxe, mas eu trouxe mais tempos verbais. Então, eu tenho aqui o tempo verbal de present continuous que a gente viu.
lá na nossa primeira unidade, perdão, na segunda unidade a gente viu present continuous. Então, you are going to play. Ou então essa questão aí da estrutura do going to, também pode ser. Então, you are going to play, você vai brincar, aren't you? Então, tem verbo to be, ele geralmente passa para frente para fazer isso, a question tag. Então, eu tenho aqui a estrutura do verbo to be, mais a negativa, já que é uma frase afirmativa, e o you fazendo referência ao sujeito da minha oração. Lá na minha penúltima frase, past continuous, he was drinking that coffee, ele estava bebendo aquele café, wasn't he? Não estava. Então, estrutura de question tag formado também pelo verbo to be mais a negativa e o sujeito em referência ao he. They will be camping, futuro contínuos, they will be camping one day. Desta vez, quem vai para frente não vai ser o verbo to be. Então, desta vez no futuro contínuo, quem continua fazendo a question tag vai ser o futuro com will. Não se esqueça que quando você usa frases com let's, você vai usar a estrutura não, pra lá. Eu não fiz, né? Não fiz com vocês uma coisa que eu ia fazer, que era frases na negativa para fazer question tag na afirmativa. Então, vamos lá. Vamos fazer essa do futuro com going to ou do present continuous. Como é que ficaria? You are not going to play. Então, daquela frase ali, como é que seria? Uma frase negativa, minha question tag seria em qual estilo? Se é a frase negativa, question tag vai ser na afirmativa. You are not going to play. Aí como é que vai ficar? Are you? Essa é a minha question tag, só que agora na afirmativa, porque a minha frase era negativa. Gente, a coisa mais simples do mundo, nada de dificultoso. Essa prova vai ser super, hiper, mega, ultra, power, big master fácil. Estamos chegando aos nossos últimos minutos da nossa review. Fiquei para vocês as nossas referências. Chegou o momento da sua avaliação parcial, que eu espero que todo mundo faça de uma forma bem tranquila. Não fique nervoso, don't be nervous. Você vai conseguir, you will do it. Você vai conseguir fazer a sua prova, avaliação parcial. E para quem eu não for ver novamente, para quem não for precisar da aula de revisão, de recuperação, foi ótimo estar com vocês aqui nessa jornada de 3 temporadas. Espero ver vocês no ano que vem, lá no segundo ano. E então, até uma próxima. See you next time.